Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio dessa série Professor Independente. Meu nome é Arthur, professor de inglês, e hoje a gente vai conversar com Fábio Bacchini. Fábio Bacchini é contador e nesse episódio ele vai dar várias dicas e orientações sobre como navegar juridicamente o nosso contexto. Você precisa ser MEI? Não precisa ser MEI? Como é que são as questões de declaração? Que tipos de serviço você pode oferecer, que tipo não pode, tem que colocar CNPJ, tem que oferecer nota, tá tudo nessa conversa. Acompanha aí e engaja ali, deixa seu comentário, deixa seu like e vamos a isso. Fábio, uma das primeiras perguntas que surgem bastante nesse mundo dos professores, toda vez que um professor está saindo de uma escola, migrando para essa realidade de professor particular, existe essa dúvida do assim, o abrir um MEI é um pré-requisito para as pessoas começarem a atuar nesse campo? A pessoa pode atuar como professor sem ter um MEI? Qual é que é quais são as entrelinhas jurídicas aí desse arranjo? A MEI ela foi criada para tentar formalizar uma atividade profissional ou qualquer atividade que uma pessoa possa ter, né? Então, assim, claro, ela pode trabalhar como professor particular sem ter uma MEI, sem problema nenhum. Só que a MEI, ela traz algumas vantagens, né, quando usada, né? Por exemplo, se você declarar os seus rendimentos todos como uma pessoa física normal, sem usar uma MEI, você vai pagar quase que na sua totalidade dos rendimentos, né, imposto. Enquanto que se você tiver uma MEI, você pode ter uma redução, né? Então, parte vai ser tributada e parte pode ser isenta, né? Então, sim, você pode atuar sem MEI, mas a MEI ela pode te trazer alguns benefícios. É um alívio jurídico, né? Que a pessoa tem, abre um MEI. Sim, é uma forma de formalizar a pessoa, né? Porque assim ela tem uma contribuição previdenciária, né? Ela pode declarar os seus rendimentos, né? O problema de você ficar na informalidade é que parte os seus rendimentos você não consegue comprovação, não consegue declaração, né? E aí você fica descoberto também numa eventual previdência, falta um acidente de trabalho ou uma cirurgia que precisa fazer, não tem uma cobertura previdenciária, né? E aí, quando é o caso da pessoa precisar desse tipo de assistência, ela só pela MEI, ela entra com esse pedido e aí precisa... Se ela está recolhendo aquela contribuição mensal, né, ela tem direito, sim, a uma cobertura previdenciária, por menor que seja, né, de um salário mínimo, mas ela tem direito, sim. Então, essas são as das principais vantagens aí de ter um MEI. A questão fiscal, a questão de declaração, a questão da possibilidade de comprovação de renda, a questão dessa proteção, caso de acidentes e caso da necessidade. Tem também a questão da licença maternidade, licença paternidade, né? Que o MEI você pode dar entrada nesse pedido. Uma das vantagens, né, são a maioria essa daí que a gente falou, parte da tributação pode ser isenta, né, já fora do MEI a tributação tem que ser total. Ela tem direito à emissão de nota fiscal, então, se possivelmente um aluno, né, um cliente pedir uma nota, o MEI ele tem como emitir uma nota. Já quando você não é MEI, não tem como emitir nota, né? E você tem a possibilidade de emitir RPA, né? Mas uma RPA acaba sendo... Além de ser um imposto maior, né? A nota fiscal é sempre bem mais vista do que um recibo, né? E no MEI também, caso haja necessidade, você consegue fazer a contratação de um funcionário, né? Então, isso é muito importante. E tem uma vantagem aí que nem todos sabem, que assim, o Sebrae é uma entidade aí do setor, né? Que ele atende as empresas, as micro e pequenas empresas. E o Sebrae tem vários produtos, vários cursos, treinamentos, mentorias voltadas ao MEI, né? Então, é importante sempre um MEI procurar todos os produtos que o Sebrae fornece. E geralmente, e na maioria das vezes,
os produtos fornecidos a MEI, assim, ou são valores bem atrativos ou até mesmo gratuitos. Gratuitos, né? Tem muita coisa de graça. Qual que é o caminho para fazer isso, Fábio? Só procurar o site do Sebrae ou até mesmo se na cidade tiver a unidade do Sebrae, você pode se deslocar pessoalmente, ou pelo site do Sebrae mesmo, você vai encontrar várias oportunidades lá de treinamento, de aperfeiçoamento, mentorias. Então, tem muito produto que o Sebrae desenvolve especificamente para MEI. Então, é muito importante Instagram, acompanhar Instagram e Facebook do Sebrae, porque ele sempre está divulgando novas ferramentas, novos auxílios aí para os MEIs, né? Vamos falar um pouquinho disso que você comentou sobre a contratação de outras pessoas. Quais são as possibilidades, quais são os limites? Ó, a MEI ela só pode contratar apenas uma pessoa, tá? Um funcionário só, tá? CLT, essa contratação CLT. Exatamente. CLT ele só pode contratar no máximo uma, tá? É importante que se a pessoa decida, né, contratar um funcionário, lógico, ele consegue fazer a folha de pagamentos, apurar os encargos, né, horas extras, tal, consegue, sem problema nenhum, e lá no site do E-Social isso é possível fazer, manualmente, sozinho. Mas a gente recomenda que a pessoa procure um contador ou um especialista da área de departamento pessoal, né, porque a tributação, a apuração de horas é um pouco complexa. São né? muitas coisinhas, a gente... São detalhes, e também a legislação está sempre em mudança, né? Atualizações de tabelas de imposto de renda, atualizações de tabela de INSS. Então, é muito importante, assim, procure um especialista da área de departamento pessoal ou um escritório contábil para, se caso for contratar um funcionário, que a pessoa tenha uma ajuda especialista nessa área, né? Até porque também tem que seguir uma convenção coletiva de trabalho, né? Você não pode, vou pagar tanto. Não, a gente precisa estar em consonância com uma convenção. Então, é muito importante que a pessoa sempre esteja atenta a essas mudanças. E um profissional da área vai estar sempre atento a essas mudanças, né? Tem questões de piso, tem questões de férias, né? Isso. É muito importante há um acompanhamento de um profissional, seja um contador no escritório contábil ou qualquer profissional de RH e departamento pessoal. Legal, legal. E com relação ao tipo de serviço que pode ser contratado? Qualquer tipo de treinamento, né, assunto ou matéria dada por um professor é possível, né? Mas é importante que essa atividade seja executada de forma independente e particular, tá? Então, eu entendo que descaracterize quando uma escola contrata um MEI, entendeu? Aí descaracteriza o MEI. Tá. Então, trabalhando de forma independente e particular, ele já está prestando serviço para uma empresa que tem como seu ramo de atividade o ensino, né? Então, por exemplo, é possível uma empresa contratar um professor particular para dar uma aula de inglês? Ok, sem problema nenhum. Mas é uma empresa que está no ramo alimentício, ou está contratando, né, para o professor para treinar os seus vendedores para trabalhar na área comercial no exterior. Então, não vejo problema, desde que a finalidade da empresa que está contratando o MEI não seja de ensino também, porque aí descaracteriza todo o trabalho independente particular. Entendi. Você saberia me dizer assim, você já chegou a lidar com algum caso que teve alguma repercussão jurídica por descaracterização de serviço? Não sei se você tem alguma experiência pessoal nesse sentido. O que acontece, que a gente vê bastante, no sentido de escolas particulares, às vezes, né, para economia tributária ou até mesmo de encargos, né, acaba demitindo o professor e contratando em forma de MEI, né? Só que aí o MEI, ele acaba sendo um verdadeiro funcionário, porque ele vai ter um vínculo empregatício, né? Ele vai obedecer ordens, cumprir metas, cumprir horários, né? E isso não está no escopo de um MEI. E acaba acontecendo que lá na frente, por algum motivo,
o MEI acaba judicializando, né, indo na Entendi. justiça, solicitando vínculo empregatício por isso, né? Então, para o MEI não há problema para quem contrata o MEI, Para a mas escola, né? assim, não é qualquer empresa que vai dar problema, né? Então, vamos supor, escolas, tudo bem, mas uma empresa que É, contrata para treinamento esporádico para os seus funcionários, sem problema nenhum. eu já vi, por exemplo, eu acho que eu já vi um escritório jurídico mesmo, um escritório com alguma linha jurídica, alguma coisa, não sei se era um escritório contábil, mas Uhum. trabalhando com, contratando um MEI para ensino de inglês para os funcionários da escola, né? Então, para prestar serviços de treinamento e de desenvolvimento de, Uhum. de idiomas para os funcionários da escola. Isso não teria, não descaracterizaria. Não, sem problema. Entendi, entendi. E com relação ao tipo de serviço que o MEI pode contratar, então assim, eu quero contratar um CLT. Eu posso. Tem algum tipo de limite do CLT que eu posso contratar? Só pode contratar um, né? Em E termos de essa pessoa quantidade? que você vai contratar, ela pode tanto trabalhar no administrativo, como também até mesmo ajudando a ele a dar aulas, entendeu? Então é possível Entendi. tanto na parte operacional, dando aulas, como na parte administrativa ou até mesmo doméstica. Às vezes o professor particular tem uma sala de aula ali e ele precisa de alguém que vá lá e faça uma faxina, uma limpeza, né? Então, sem restrição quanto a isso. Entendi, entendi. E com relação a aquisições? O pessoal fala assim: ah, existe desconto, eu posso conseguir desconto na compra de um carro, Uhum. mas eu dou aula online. Existe algum tipo de problema da aquisição de um carro no CNPJ, de algum tipo de aquisição no CNPJ? Ó, na verdade, não existe uma restrição, tá? É lógico, para você fazer a compra de um bem, aquele bem tem que ter um lastro de renda, né? Então, às vezes a pessoa vai e fala, eu comprei um imóvel, né, de 300 mil reais, comprei um automóvel de 100 mil reais, né? Se o limite da MEI é 81 mil, como é que você, né, vai ter lastro para comprovar uma Uhum. compra de um bem a maior que 100 mil reais, né? Então, é muito importante ter essa preocupação, né? Mas mais que isso, mesmo que a pessoa tenha uma MEI, ela tem que ter uma noção de gestão da sua empresa, porque a MEI não deixa de ser uma empresa, né? A MEI ela vai ter receitas, vai ter despesas, né? Vai ter lá um certo resultado, né? Uma certa vida própria, né? Uhum. Então, é muito importante que o MEI ele saiba separar o que é despesas pessoais das despesas da própria atividade dele, entendeu? Uhum. Então, fiz compra no supermercado, peguei nota em nome da MEI. Não tem relação às atividades, né? E aí isso acaba atrapalhando na gestão do seu negócio, né? Que aí você vai estar com uma receita, né? O faturamento ali, entradas e as despesas vão estar todas divergentes, né? Você não sabe o que é da atividade da MEI e o que não é, né? Você Uhum. começa a misturar pessoa física com pessoa jurídica. Então, assim, olha, mas eu preciso fazer compra no supermercado. Tudo bem, transfira valores da conta jurídica para a conta física, como se fosse a sua retirada, né? Sua retirada de prolabore ou de lucro, né? Sim. Mas desde elas são necessárias a separação para você saber analisar como é que está indo o seu negócio, né? Quando você mistura tudo, você se perde nos números e você não sabe se o seu negócio está indo bem ou se está indo mal, né? Então é muito importante. Então não tem restrição de compra, mas Uhum. é muito importante a atenção quanto à gestão dessas, né, dessas operações, dessas despesas. Então isso eu vejo muito importante. É uma questão de mais de responsabilidade do que de qualquer tipo de barreira jurídica que possa existir. Exatamente. Entendi, entendi.
Qua- Você saberia dizer quais são os tipos de serviço que um professor particular pode oferecer? E a partir de que momento aquilo acaba descaracterizando o trabalho de um professor particular? Eu vi uma discussão há um tempo atrás, Uhum. falando sobre a questão, por exemplo, da tradução. Tradução parece que não entra no escopo de professor particular. O tradutor, ele não pode ser MEI. Ele tem. Então, tem algum. Existe algum tipo de, né, de limite de prestação de serviço do professor particular? Como é que funciona isso? Olha, eu vejo assim, como a gente tinha falado, né? Lá, a MEI, além de você ter que respeitar os 81 mil no ano, você tem que verificar se a tua atividade ela se enquadra nas atividades permitidas na lei do MEI, né? E a lei do MEI, lá na parte de atividades permitidas, está professor particular, né? Treinador independente. Agora, a tradução você já não está ensinando, né? Você está, teoricamente, prestando um serviço de uma consultoria, uma assessoria administrativa até às vezes, né? Uhum. Então, eu entendo que a tradução, ela já foge desse escopo, né? Tem muitas pessoas por aí, lógico, acabam usando a MEI como professor, né, particular, e para pagar até mesmo pouco imposto, acaba usando a MEI como professor independente para tradução. É uma forma de fugir da tributação alta, mas se for ver, tá incorreto, né? Porque Uhum. a pessoa está cadastrada de uma forma, né, e está fazendo uma atividade totalmente diferente. É, E sim. tudo que é relacionado a ensino, eu entendo que cabe no meio, tá? Aí quando a gente já passa para o lado de consultoria, né, tudo que você estiver assessorando, eu acho que já está fora do escopo da MEI, de Tem atividades muitos, permitidas. tem muitos professores hoje trabalhando com infoprodutos. E esses infoprodutos são cadastrados em plataformas do tipo, ou mesmo por pagamento, que é as mesmas vias de pagamento de uma aula, que são boletos bancários, tarará, mesmo transferência Pix. Uhum, Só que também tem algumas outras plataformas, né? Tem os Hotmart, né? Da vida, uhum. Eduze, Simpla, essas outras plataformas. O MEI justifica esses outros produtos, porque assim, por serem produtos de treinamento também. Ó, como eu te falei, a atividade administrativa, algumas, elas são permitidas na MEI também. Então, acho que seria o ideal, né, caso o professor faça algumas outras atividades fora da MEI, primeiro, consulte se aquela atividade é permitida na MEI e, se for, inclua no CNPJ. Nada impede Hum, de a pessoa ter lá várias atividades no seu CNPJ, entendeu? Desde que tenha correlação, né? E elas estejam no rol de atividades permitidas dentro da legislação. Então, não vejo problema de o professor incluir outras atividades, como serviço de apoio administrativo ou algo do tipo, entendeu? desses infoprodutos, né? De videoaulas e tudo mais, são coisas que Só podem entrar. consultar o site do portal do MEI, lá vai ter atividades permitidas. Ali você verifica se a atividade que você está fazendo, né, fora o ensino particular, se ela tá dentro, se ela é permitida, nada impede de fazer a inclusão e começar a prestar serviço também, sem problema nenhum. Só Uhum. precisa se adaptar, né, na questão do limite de faturamento, que é 81 mil. Existe aí o projeto de lei para aumentar esse limite, que hoje uma, né, é muito baixo, É, mas é o que temos para hoje, né? sim. Então, esse nós temos que se atentar ao limite, a quantidade de funcionários, que é somente uma, e as atividades que são permitidas. Entendeu? Então, são esses três pontos que nós devemos estar atentos. São os principais, né? Exatamente. E aí, qual que é o ponto que é interessante, então, um professor começar a considerar essa possibilidade de desenquadrar? Sair do MEI, a próxima etapa é uma ME. É uma microempresa, exatamente. Quando ele identificar que ele já
né, começa nos finais de ano, ele já começa a chegar muito perto do 81 mil, é bom ele procurar um especialista, geralmente um contador, né, para que faça uma ajuda de planejamento tributário para o próximo ano. Porque suponha que ele estoure os 81 mil durante o ano, né? Se ele fica acima dos 81 mil até 20%, que se não me engano dá 96 mil, ok, ele só vai desenquadrar no próximo ano calendário. Tudo bem. Mas qual o problema se ele ultrapassar os 20% acima dos 81 mil? Ele tem que retroagir como microempresa desde janeiro e pagar Entendi. toda a tributação, uma alíquota, porque hoje o MEI ele paga uma contribuição fixa, né? Se ele passa a ser microempresa, ele passa a pagar uma porcentagem em cima do que ele emite de nota fiscal, sobre sua receita. Uhum. Então, isso pode comprometer muito o andamento do seu negócio, porque vai aumentar consideravelmente os seus impostos. Então, é muito importante, quando ele percebe que nos finais de ano está sempre chegando perto dos 80, ou ele já percebe que aquilo vai acontecer, procure um contador, peça uma ajuda, né, para fazer um planejamento tributário, para ele já ter uma ideia de quanto ele vai começar a pagar de imposto a partir do momento que ele vai deixar de ser MEI, porque é um degrau muito grande, né? Você pega aí uma contribuição aí 70, não sei exatamente o valor hoje, deve ser 70 e poucos reais, 74, né? se eu não me engano, é. Imagine se ele comece a faturar 10 mil, e aí em torno de 6%, ele vai começar a já pagar 600 reais de início, né? Mensais. Então, é um salto muito grande. Então, é importante ele fazer um planejamento estratégico nessa parte tributária, viu? Entendi. Não, realmente. Alguns professores manifestaram, tem muitos professores que estão prestando serviço para pessoas que estão no exterior e acabam recebendo, né, tendo que dar alguma forma de receber na moeda estrangeira, ou né, fazer um pagamento que chegue na moeda. E aí, qual que é o meio mais recomendado? Como que é, juridicamente, qual é a melhor forma? É possível você receber recursos de moeda estrangeira, tá? Se você receber direto do exterior, você vai precisar fazer uma invoice, um documento declarando que você recebeu, né, aquela quantia em moeda estrangeira, apresentar no banco em que você vai fazer o fechamento de câmbio, né? Por exemplo, o banco tem conta no Banco do Brasil. Você vai fazer o fechamento de câmbio, fazer a conversão de dólares, euros em reais, e aí você emite uma nota fiscal no valor que você recebeu já convertido, né? Ok, só precisa ficar atento à questão dos 81 mil reais no ano, né? E também verificar junto ao banco se tem alguma taxa para fazer fechamento de banco, né? Então, isso é muito importante. Cada banco tem a sua taxa aí de fechamento de câmbio, então é importante que a pessoa pesquise aí, procure antes aí com o seu banco essa questão. Mas é simples, invoice, depois fazer a nota fiscal, no valor já em reais, dinheiro na conta. Não, beleza, entendi. Tranquilo. Não é um procedimento tão complexo assim. Então, bem tranquilo. Com relação às certificações do MEI, existe uma certificação digital que o MEI precisa ter? Essa certificação só é necessária caso ele for contratar alguém? Exatamente. Enquanto ele não tem nenhum funcionário, ele pode fazer os acessos todos pela senha GovBR, né? A partir do momento em que ele faz a contratação, né, de um MEI, é importante que ele tenha o certificado digital. Ele vai conseguir acessar o e-social com a senha GovBR? Vai conseguir. Mas tem outros acessos que vai ser necessário o certificado digital, né? Então, algumas declarações aí ele vai ter que usar na entrega a assinatura do certificado digital. Então, ele vai precisar sim. E a renovação do certificado digital é anual? Tem certificados digitais que a renovação é anual e tem certificados digitais que a renovação é a cada 3 anos. Depende do tipo e varia também os valores.
Entendi. Não, beleza. Agora, e com relação à declaração de imposto de renda de um MEI? Uma pessoa, a partir do momento que ela declara o MEI, ela também precisa declarar pessoa física? Como é que funciona? Não necessariamente, tá? Então, para a pessoa ser obrigada a declarar imposto de renda, ela não precisa ter empresa, microempresa ou até mesmo CMEI. Ela tem que olhar lá quais são as obrigatoriedades para declarar imposto de renda. Então, por exemplo, esse ano de agora de 2024, né, que nós estamos, a pessoa que tivesse rendimentos tributários superior a 30 mil reais, ela era obrigada a declarar. Ah, eu possuo bens acima de 800 mil reais, somando todos, né? Sou obrigado a Tem que declarar. declarar. Tive ganho de capital, preciso declarar. Ah, tive rendimento isento acima de 200 mil, tenho que declarar, independente se a pessoa tem ou não empresa, né? Então, qual que é a questão do MEI? O MEI, ele precisa verificar o quanto ele faturou, né? Aí ele vai, no caso de prestação de serviço, de professor, vai aplicar 32% sobre o seu rendimento total do ano, ele vai encontrar o total dos rendimentos isentos, né? Os outros 78% seriam os rendimentos tributáveis, tirando as despesas que ele tem mês a mês. Tá? Certo. Então, essa seria a divisão, né, dos rendimentos tributáveis e isentos para ele declarar no seu imposto de renda. Então, lá ele vai informar que a fonte pagadora para a pessoa física dele é a pessoa jurídica dele, que é o MEI. Entendeu? Uhum. Então, 32% é o rendimento isento, Isento. né? E os 78% menos as despesas que ele tem inerente à atividade dele são rendimentos tributáveis. Então, por isso que compensa, às vezes, a tributação via MEI, porque você tem essa separação do que é tributável e o que é isento. Entendi. Isso já não é possível, você tem que tributar total. Todo o rendimento, né? E entendi. Essas despesas do MEI, elas são apenas as despesas que constam em nota o CNPJ do MEI, ou elas são despesas que, tipo assim, você pode estimar as despesas independentemente se elas constam no CNPJ ou no CPF? Olha, numa eventual malha fiscal da Receita Federal, onde ela quer, né, olhar para verificar se as despesas que você lançou, se existem, é importante que tenha comprovação. E essa comprovação seja por meio de nota fiscal. Então, eu sugiro que, se for deduzir despesas do rendimento tributável, que seja com nota fiscal. E que seja com CNPJ da MEI. No CNPJ da MEI, né? Não, beleza. Legal. Fábio, eu queria agradecer. Acho que esclareceu bastante coisa. Né? Pelo menos das dúvidas que eu tive já muitas vezes. Eu espero que outros professores que estejam acompanhando essa entrevista também se sintam um pouco mais esclarecidos. Quem quiser saber um pouquinho mais do seu serviço, te encontra onde? Meu escritório de contabilidade chama Bacchini Contabilidade, tá? Bacchimi. Nosso Instagram é Bacchini Contabilidade, nosso Facebook Bacchini Contabilidade, nosso site também, e qualquer dúvida pode nos procurar por lá. Maravilha. Coisa, Arthur, que eu gostaria de destacar também, vai lá, às vezes já aconteceu aqui, é que às vezes o professor ele trabalha, né, e paralelamente ele acaba abrindo uma MEI para fazer os seus trabalhos de professor particular. E aí, em algum momento, ele é demitido da escola. Eu ia te perguntar isso. Tem a questão do seguro-desemprego também, né? Exatamente. Por ele ter a MEI, o CNPJ, ele acaba perdendo o seguro-desemprego. Tem esse lance aí que precisa ficar atento também, porque é muito importante aí essa ciência, né, de que se a pessoa tem um CNPJ, ela não consegue receber o seguro-desemprego. Né? Nossa, isso é verdade. Isso aconteceu na minha família. Não foi com o professor, mas foi com caso de MEI também. Isso aconteceu na minha família e realmente é uma coisa que eu alerto todos os professores que
falam da transição, porque isso é crítico, principalmente na transição. E quando a gente fala de professor particular, tem uma questão muito da transição, do sair da escola e começar a atuar como MEI. Isso precisa estar muito claro para os professores, né? E outro ponto também é que a gente falou sobre a contribuição previdenciária, né? Lá dentro daquela parte que se paga, os R$ 70 lá, lá dentro tem parte da Previdência, do INSS, tá? Então, só que a pessoa precisa estar atenta, porque ali está incluso apenas um salário mínimo. Né? Então, Sim. futuramente, se ela for aposentar ou se ela precisar de um auxílio-doença, vai estar baseado num salário mínimo. Então, é possível que ela faça a complementação. Então, ela fala assim, olha, eu estou recolhendo um salário mínimo só pelo mês, mas eu queria recolher mais, sei lá, mais um salário a mais, né? É possível, ela consegue lá, através do site Meu INSS, fazer um recolhimento complementar, para que quando ela aposente, ou mesmo numa necessidade de auxílio-doença, ela não tenha somente um salário mínimo, ela possa ter mais. É bom saber disso. Eu achava que era assim, o MEI restringia a um salário mínimo. Essa contribuição é via MEI? Não via MEI, é a parte do MEI. É a parte do MEI. É como se fosse o GPS, né? Aquela guia de previdência social separada, né? Isso. Você não vai recolher em nome da MEI, você vai recolher sobre o seu CNIS, que é o seu número de INSS. Entendi. E a soma dos dois ajuda na média, né? Entendi. E essa contribuição, ela é por volta de quanto? Ela é 11%? Ela é 20%. 20%. Tá. Isso. Não, beleza. Tá. Não, muito bom saber. Ótimos esclarecimentos, Fábio. Agradeço bastante você ter se disposto a bater esse papo com a gente. Tá aí, então, os dados do Instagram, do Facebook, do site. Quem quiser, procura lá Fábio Bacchini para mais informações. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço a todos aí e boa sorte. Obrigadão.